Voltamos aqui com mais Saúde na TV e hoje falando sobre comportamento, sobre estresse e sobre o uso indiscriminado dos psicofármacos. Para falar desse tema, recebemos aqui o psiquiatra Dr. Davi Serafim Júnior. Bom, doutor, saímos no bloco anterior falando sobre o comportamento em si, né? Sobre as causas aí, né? De uma agressividade. O senhor falou sobre as crianças até os 2 anos de idade não desenvolve, a partir dos 2 anos de idade começa a desenvolver o comportamento. Bom, e o uso indiscriminado dos psicofármacos, né? Hoje o Brasil teve aumento de 50% nos últimos 4 anos na venda de antidepressivos, né? Segundo o Marcelo Monteiro, diretor de um laboratório aí, o país faz parte de um grupo de países classificados como farmaemergentes. Brasil, Rússia, Índia, Coreia, México e Turquia, juntos, correspondem a 50% do crescimento mundial do mercado de medicamentos, segundo esse profissional. Bom, então a gente tem muito isso, né, doutor? O Brasil ele cresceu muito na venda, disparou as vendas aí de antidepressivos, a pessoa se automedica, eu não consigo dormir, vai lá e compra alguma coisa, eu tô com raiva e começa a tomar alguma coisa por conta, se automedica, né, doutor? E aí, qual é o perigo dessa automedicação? Bom, veja bem, Paulo. Uma vez que o indivíduo ele tem que entender que tristeza não é comum, não é igual a depressão. Irritabilidade não significa que estar irritado estar doente, né? Agora, o que nós temos assim visto no dia a dia, na prática clínica, em consultório, o vizinho tomou um medicamento que o outro vizinho indicou. Esse medicamento foi bom e eu vou tomar. Aquele papo de cerca, né? Eu tô meio ruim, tomei um negocinho, foi bom pra mim. Eu vou tomar também. O que você tomou? Eu vou utilizar. Eu penso, a meu ver, que medicamento é uma coisa do médico, né? Uma vez que o médico prescreve o fármaco com indicação precisa naquilo, se ocorre da forma correta, né? Acontece da forma correta. Em relação a psicofármacos, como o nome já diz, psicofármacos ou psicotrópico, nada mais do que digno em livro que é uma entidade do psiquiatra, embora qualquer médico que conheça da área possa estar prescrevendo o fármaco, né? Qualquer médico, qualquer especialidade pode prescrever o psicofármaco desde que ele esteja conheça o que ele está fazendo, ciente do que ele está fazendo, está diagnosticando, né? Hoje, para você ter uma ideia, tem um estudo de um professor nosso da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Almir Tavares, da Universidade Federal de Minas, e o professor Wagner Gattas, que estuda o complexo enzimático do fígado, que 70 mil médicos não psiquiatras no Brasil prescrevem psicotrópico, comparado aí a 8 mil, mais ou menos, médicos psiquiatras que prescrevem, né? Porque assim, existe a indicação do fármaco, ela existe, mas tem que ter o diagnóstico preciso, né? Agora, qualquer médico pode prescrever? Pode, porque é lícito ao médico prescrever, como eu também posso prescrever qualquer fármaco, né? Agora, o psicotrópico, principalmente os ansiolíticos e medicamentos que induzem ao sono, medicamentos para dormir, medicamentos que dão uma falsa, até na era que saiu o Prozac, que é a fluoxetina. Sim. Antigamente ela era a chamada pílula da felicidade, né? Ela produzia uma sensação de bem-estar, né? Então hoje nós notamos muito aí o uso indiscriminado por pessoas sem conhecimento, sem informação e sem falar também dos efeitos colaterais, né? O que nós chamamos em psiquiatria inibidor seletivo da recaptura de serotonina, um exemplo disso é a fluoxetina, a sertralina, o estalopram, tem alguns efeitos indesejáveis, né? Até alertar aí as mulheres efeitos indesejáveis sobre a função sexual, né? Tem comprometimento, dá uma diminuída tem comprometimento na função sexual. As mulheres. Para os homens também. Os homens também. Sim, tudo tem que ter uma indicação, né? Você tem que trabalhar, conhecer os fármacos que atuem em determinado. Em psiquiatria, a pedra fundamental é o diagnóstico. Você fez o diagnóstico, aí indicar o psicofármaco, né? Eu vejo isso assim, dessa forma. Tem também aqueles remédios que são os mais famosos, né? A fluoxetina, o Rivotril, o Lexotan e o Diazepam. Esses são os mais comuns aí que o pessoal geralmente mais usa, aquele papo de vizinho, aquele papo de cerca, né?
E aí, qual que é o perigo dessa automedicação nesses mais comuns aí? O grande problema com a automedicação é que o vizinho tem em casa. Então, quando o meu acaba, quando eu estou tendo alguma alteração, eu pego do vizinho e utilizo de forma, a gente chama isso de iatrogenia, né? Uma forma iatrogênica. O grande problema com os medicamentos chamados benzodiazepínicos, ou seja, Rivotril, Lexotan, os derivados de diazepam, é que o uso desses medicamentos compromete a atenção, a memória, compromete também a função sexual. Todos eles comprometem. Nem todos, não. Os benzodiazepínicos, o que o pessoal costuma dizer. Mas esses que nós citamos aqui, os quatro comprometem. Sim, comprometimento de memória. Então, até em bula ou no livro diz uma precaução se o indivíduo está utilizando não dirigir nem operar máquinas. Nós sabemos aí de várias pessoas que dirigem, que operam máquina. Causa sonolência também? Sonolência, sim. Sonolência, sedação, diminuição da tensão e do reflexo. Então, por exemplo, o risco de não parar numa placa de pare em uso de um benzodiazepínico é muito grande. Gigantesco. Gigantesco. Por isso o aumento do índice de acidentes. Como sabemos já, principalmente na terceira idade, é muito grande o uso dos medicamentos tarja preta, os benzodiazepínicos, para indução do sono. É muito receitado hoje e até assim utilizado de forma sem a prescrição do profissional. Traz um mal muito grande o uso contínuo desse medicamento, né? É uma dependência química também, psicológica. É isso que eu ia dizer agora. Esses medicamentos ele causam dependência. Os benzodiazepínicos, quando não utilizado no tempo adequado, no meu consultório eu procuro sempre que utilizar no tempo permitido, o máximo assim do tempo permitido, né? E retirando assim que puder. Ele causa algum perigo contínuo, assim, para quem usa contínuo indiscriminadamente, sem o uso sem consultar um médico? Ele causa algum perigo para a saúde? Causa. Existem até relatos do uso de morte súbita por medicamentos. Morte súbita. Então tem risco de morte. Tem risco de morte por medicamentos quando não indicado corretamente pelos médicos, né? É claro que o profissional, seja ele psiquiatra, neurologista, cardiologista, enfim, ginecologista, ele vai estar sabendo o que prescrever. Mas assim, o uso por conta própria, indiscriminado, ele traz mais risco do que benefício à saúde. Por exemplo, eu estou tomando lá um Rivotril. Aí o Rivotril começa a ter a sensação que já não está me fazendo muito bem, eu vou começar a aumentar a minha dosagem. Isso também causa um sério risco, sim, né? Sim, porque para o aumento de dose tem que ter parâmetro, né? E você pode aumentar a dose para induzir o sono ou para melhorar a ansiedade, mas em contrapartida aumenta também os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, o risco da saúde vai ser muito maior. Bom, doutor, vamos então para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Temos perguntas da internet aí para o senhor estar respondendo para a gente aqui. Então, não saia daí, já já a gente está de volta.